Espero que esteja tudo bem com vocês. Estamos no Ore Comigo Casting e eu quero te perguntar: você tem alguma dúvida sobre estratégia digital? Você está inteirado desse mundo digital? Quais são as suas dúvidas? Eu estou recebendo hoje aqui Alexandre Durão, estrategista digital. Essencial para o mundo de hoje, né, Alexandre? Fábio, obrigado pelo convite, viu? É um prazer estar aqui com você, participar do Ore Comigo Cast. Cara, eu que agradeço, porque eu sei que no mundo de atividades que a gente vive hoje, principalmente quem está ligado na área digital, você conseguir tirar um tempo para vir aqui passar um período com a gente, para a gente falar sobre estratégia digital, eu já me sinto privilegiado e sou eu quem te agradeço. E eu queria começar perguntando para você, quais as maiores dificuldades que o ser humano enfrenta hoje para se adaptar ao mundo digital? Então, Fábio, está falando assim das empresas, dos influenciadores, eu acho que qualquer categoria. O problema é que as pessoas elas acham que o mundo digital é um mundo à parte, e ele não é. Assim, muitas vezes as empresas acham que é só criar, por exemplo, um e-commerce que ele vai vender naturalmente, que ele é um canal de vendas, ele não é uma loja nova, e ele é uma loja nova. Muitas vezes as pessoas acham que é só produzir conteúdo que naturalmente ele vai viralizar, e não é assim. Assim, o esforço gasto no mundo digital para que alguma coisa performe, ele é muito parecido com o esforço gasto antigamente no mundo físico mesmo, no que a gente estava acostumado, para ter a mesma performance. A diferença é que no digital hoje você consegue escalar o negócio, já que você não tem barreira geográfica, já que você atinge outros mercados. Então, assim, realmente a possibilidade final de resultado ela é muito maior. Mas o esforço para tirar o projeto do lugar, ele é basicamente o mesmo. Sim. Olha, você é proprietário de uma grande empresa hoje que faz esse trabalho digital com muita eficácia. Obrigado. E existe uma frase que as pessoas dizem que é o seguinte: o digital aproxima quem está longe e distancia quem está perto. Você acha que essa frase é verdadeira? Eu acho que o digital aproxima quem está longe, pode distanciar quem está perto. Eu acho que as estratégias de comunicação elas não podem ser só digitais. O digital ele tem sim que ser uma ferramenta importante, principal, talvez a maior de todas, mas se você não souber usar, assim como toda ferramenta, até a água ela é essencial para a nossa sobrevivência, mas água demais você se afoga. Sim. Então, se você usar só o digital, se você deixar que a sua relação com os clientes, sociedade, comunidade, parceiros, ela seja totalmente digital, você realmente vai se distanciar de quem está perto. Então, assim como qualquer outra coisa que você vai utilizar, é só saber utilizar corretamente, que sim, você consegue aproximar quem está longe, mas você também minimiza essa perda de quem está perto. Sim. Olha, nós somos de uma geração, se bem que eu sou mais velho que você, mas eu acredito que você também, na sua infância, não tinha a internet do jeito que tem hoje. Tinha não. Né? O telefone celular para a gente entrar e já pesquisar alguma coisa. Como que foi a sua adaptação? Hoje você ser um especialista em estratégia digital, como que foi essa adaptação? Como é que você entrou nesse mundo? Como é que a sua mente mudou? Porque hoje as crianças já nascem com um telefone na mão. Parece que não existe brinquedo melhor para um neném do que um telefone, né? E como que você conseguiu se adaptar? Qual foi a sua virada de mente assim que você falou, opa, peraí, agora eu entendi esse mundo? Fábio, então, eu tive sorte e curiosidade. E as duas coisas eu tive ao mesmo tempo. Assim, quando as empresas começaram, quando o Google lançou o Google Ads, eu já era um profissional, eu recebi um e-mail avisando que a ferramenta existia e no segundo mês de funcionamento no Brasil, eu já estava pesquisando, estudando sobre isso. Então, assim, de fato foi um mérito meu que eu tenha me interessado por isso tão cedo, mesmo quando ninguém tinha resultado, enfim, quando era uma coisa muito embrionária. Mas, por outro lado, as campanhas eram muito simples. Você escolhia palavras-chave que, se fossem pesquisadas, achavam a empresa. Você selecionava as palavras-chave, escrevia seu anúncio e acabou. Hoje você tem uma infinidade de outras possibilidades. Só que foi mais fácil que eu fosse me adaptando, porque como eu comecei desde o início, é mais fácil você ir aprendendo as coisas uma de cada vez. Então, ficou-se um ano, mais ou menos, nessa simplicidade. Depois foram colocadas outras funcionalidades, e a gente vai aprendendo. Então, eu não precisei, como os profissionais agora que estão entrando no meio digital, e principalmente nessa área de gestão de tráfego, eu não precisei aprender algo extremamente complexo de uma vez só. Eu fui me adaptando e evoluindo junto com a plataforma. Então, eu acho que sim, eu tive essa sorte, como eu te falei, de estar lá desde o princípio.
Eu era muito jovem e muito curioso quando essa coisa começou a virar para esse caminho, mas hoje é por isso que eu tenho essa experiência. Enfim, eu tenho 12, 15 anos de mercado no mercado digital, e isso realmente, assim, talvez seja todo o mercado digital, sim, basicamente. Então, estou desde o início. É verdade. Dentro de toda essa estratégia digital, que foi muito importante para mim te conhecer, te encontrar, porque no evento que a gente faz, que é o Ore Comigo Music Festival, que é um evento que, inclusive, já deixando para você o convite, 22 de junho, no Estádio do Mineirão, com mais de 40 atrações, e quero te receber lá também. Vocês foram de suma importância, porque eu cheguei na sua agência faltando 70 dias para o evento. Foram 68. 68. Você está se dando 2 dias a mais. Então, foi 68 dias faltavam para o evento. Talvez você fale assim, nossa, você fez muito em cima da hora. Não, para mim estava no início. Tava, né? Porque eu estava começando. A ideia, o sonho eu tinha 19 anos, só que a ideia de fazer veio naquele momento. Eu falei, comigo, a hora é essa. Eu tinha muita fé que as coisas iam acontecer. E eu acredito que uma das formas de Deus nos abençoar é colocar pessoas no nosso caminho que vão ter esta visão também que a gente tem dentro da sua área. Então, eu fui muito abençoado por Deus quando eu conheci você e toda a sua equipe. A gente também, Fábio. Muito obrigado. Por quê que eu fui muito abençoado? Porque muitas pessoas tinham falado comigo naquele curto período de tempo que eu abri a minha ideia, falando assim, cara, não faz agora, ou não faz no estágio do Mineirão, não é hora. E eu cheguei para você e falei assim, olha, eu tenho... Né, eu te falei, era 68, você falou 70. 70 dias, falta para o evento, e eu quero fazer no estádio do Mineirão, eu quero colocar ali o estádio lotado. Você acha que dá para fazer? O que eu te falei? E você foi categórico em falar assim, dá para fazer, eu faço. E eu falei assim, que bom, porque o estádio do Mineirão já está fechado. Já está fechado, né? E está tudo certo, só precisava alguém acreditar você foi contando com no isso. Projeto, né? Eu fui contando com a sua resposta. Mas, de qualquer forma, o que te deu? Eu tinha a fé, e sei que você também é um homem de fé, sim. Mas, profissionalmente, o que te deu segurança, cara, para não falar comigo assim, olha, deixa eu dar uma pensada, calma, é novo aqui para mim isso aqui, deixa eu pensar... Eu te falo depois da manhã. O que te deu segurança para me responder imediatamente? Falei assim, não, eu faço. Tá, vou te dar uma resposta mais longa, assim, certo. Uma série de fatores. Primeira coisa e mais importante de todas é que eu queria fazer. E quando a gente quer fazer alguma coisa, a gente se dedica ao máximo e a chance da gente ter êxito é muito grande, assim. É muito difícil se opor ao trabalho duro. Quando você trabalha duro, a chance das coisas darem certo é muito grande. Segunda coisa, assim, você sabe disso, eu estou falando para a nossa audiência, eu tenho uma experiência digital enorme. Então, assim, se você virar para mim, por exemplo, se tiver uma loja de, sei lá, sapatos online, você virar para mim e falar assim, Alexandre, quantos pares de sapato eu vou conseguir vender mês que vem? Eu não tenho como saber, mas eu sei, em média, quantos sapatos parecidos com o que você tem à venda foram vendidos no mês passado. Eu sei, em média, quantos foram vendidos nos últimos 12 meses. E eu sei quantos foram vendidos no mesmo mês do ano passado. Então, entendendo o passado, a gente consegue projetar futuro. O Ore Comigo é um evento de um público gigantesco, 1/3 da população do estado ou mais é composta por evangélicos, fora alguns católicos também simpáticos ao evento e pessoas de demais denominações religiosas. É um evento gigante, é um festival de música, algo que também tem um apelo muito grande popular. Existiu uma demanda reprimida fortíssima. E uma coisa que é extremamente importante, Fábio, o produto é muito bom. Sempre que você tem um produto muito bom, com um público muito grande, o único desafio que você tem é fazer com que todo esse público saiba que o evento existe. E claro que você é melhor sucedido se você conseguir engatilhar nesse público a vontade de participar do evento. Mas o que a gente fez em 68 dias, como eu frisei? A gente conseguiu se comunicar com 5 milhões de pessoas que tinham interesse por pelo menos alguma das atrações do evento. Dessas 5 milhões de pessoas, aproximadamente 50 mil pessoas compraram o ingresso e foram. O que fez a gente ter uma das maiores bilheterias da história do Mineirão em eventos não esportivos. Então, assim, por que eu aceitei o desafio junto com você? Primeiro, porque era possível.
Segundo, porque eu sabia que era possível. E terceiro, porque eu confiava em você. Você não é assim. O Ore Comigo é claro que ele traz visibilidade para todo mundo que participa, porque é um evento muito grande no estádio de futebol. Mas você não começou a sua carreira no Ore Comigo. Você é um produtor experiente. Tudo que você faz dá certo, assim. Então, isso também é um pré-requisito para que eu confie que a sua parte vai ser muito bem feita. E assim, eu vou te falar uma coisa, assim, o mérito total do evento Tem Enchido foi seu. Assim, a participação da gente foi pegar o ótimo trabalho que você estava fazendo e fazer com que o seu público-alvo, o público de interesse, visse. Foi isso que eu fiz. Só, o mérito é seu. Você que encheu o Mineirão, não fui eu não. Ó, eu fico feliz de ouvir as suas palavras, principalmente um profissional do seu quilate, mas eu penso comigo assim, exatamente ao contrário, que, igual eu disse assim, Deus colocou vocês no meu caminho, porque quando eu pensei e decidi fazer o evento, já tinha esse sonho, como eu disse, há 19 anos, eu tinha este grande desafio. Eu entendia também essa demanda reprimida que existia, era uma demanda minha, eu pensava isso, eu falava, mas precisa ter um evento cristão grande. Eu gostaria de ir num evento cristão que fosse num estádio, que fosse grande, igual existe os outros eventos. Claro. E não estava tendo, pelo menos tinha um período já que não tinha. Pra você ter uma ideia, o Diante do Trono, que é um ícone nosso que esteve presente no evento. Sim. Também, tinha se apresentado no Mineirão há 25 anos atrás. Então, ele estava comemorando 25 anos no evento Ore Comigo. Então, o meu grande desafio era a comunicação, porque eu já sabia que a mídia tradicional ou convencional é muito importante, Sim. O rádio, a televisão, os outdoor, o boca a boca também é muito importante, mas eu sabia que o digital era de suma importância. Era algo que não era algo que veio para ficar, era algo que já tinha ficado, que era uma realidade. E eu tinha ouvido uma frase, alguns anos atrás, que era assim, olha, em tantos anos, quem não estiver no digital não vai existir. E aquilo bateu muito forte na minha mente. Eu falei, eu preciso existir nesse meio, eu preciso existir no digital. E aí veio o encontro de vocês e você me faz pensar em uma coisa para quem quer anunciar na internet, quer ter um e-commerce, assim, você tem que ter um bom produto também. Com certeza. Não basta uma belíssima estratégia de marketing, uma belíssima divulgação e você não tem um produto que agrega valor na vida das pessoas, não é isso? Não, o digital, Fábio, ele acelera o resultado que você já teria. Então, você abre uma sapataria, que eu dei o exemplo do sapato recentemente aqui. Você abre uma sapataria, em 2, 3 anos você já vai ter público formado, pessoas que já foram lá, já experimentaram os sapatos, que já compraram de você, estão voltando e estão comprando de novo. Então, você abre a sapataria agora, você fica um tempo no prejuízo, até formar seu público, depois você vai lá e você, se tiver um bom produto, um bom preço competitivo, um bom ponto, você vai lá daqui a 3 anos você já está com esse negócio fluindo bem. O digital pode acelerar esse resultado. O digital acelera e faz com que o resultado que você tinha em 3 anos você passe a ter em 6 meses, por exemplo. Tá? Agora, se a sapataria, o sapato é de má qualidade, o atendente atende mal, o preço é abusivo, daqui a 3 anos ela estaria o quê? Fechada. Ou seja, Sim. não ia chegar num resultado bacana. Qual é o resultado que o digital faz ela chegar a 6 meses? O mesmo. Então, assim, se as outras coisas não estiverem amarradas, o digital não vai fazer milagre. O marketing não faz milagre. Não adianta você querer lançar um produto que o seu concorrente custa 20% do valor, você não consegue agregar nada de mais importante ou que seja visto como melhor naquele produto e achar que seu marketing vai fazer milagre. Ele não vai. Então, é exatamente essa a questão. Mas voltando ao que você estava me falando do Ore Comigo, eu queria comentar uma coisa com você que acho que eu nunca te falei. Assim. Eu já participei de muitos projetos muito grandes. Assim. Eu já participei de uma operação digital que vendia pela internet 3 milhões de reais por dia, todos os dias, em média, tá? Durante um ano. E o projeto que mais me param para perguntar é o Ore Comigo. Olha só. E sabe por quê? Assim, a minha visão. Porque esses outros projetos grandes que eu participei eram um resultado natural do trabalho. O Ore Comigo, ele choca um pouco as pessoas, porque todo mundo acredita, inclusive eu, que além do nosso bom trabalho, eu falo nosso, assim, de todo o time envolvido, a sua produção, etc., também tem algo de sobrenatural, sabe? Assim, eu não acho que
Sabe por quê, Fábio? Assim, realmente, 68 dias para lotar um estádio é uma coisa complicada. E depois de lotar o estádio, você tem que entregar o que aquelas pessoas foram lá assistir. E a gente conseguiu fazer isso muito bem. Principalmente, obviamente, você e a equipe de produção e os artistas que fizeram uma entrega lá maravilhosa. Mas todo mundo acredita de fato que as coisas aconteceram assim porque elas tinham que acontecer. Tanto que esse ano, isso é até uma coisa também interessante, você sabe disso, mas estou falando com o nosso público aqui. A gente abriu as vendas, a gente abriu pré-venda no passado, né? Sim. A gente teve na pré-venda no passado mais de 1.000 ingressos vendidos. Assim, faltando um ano para o evento. Faltando um ano para o evento, né? Ainda na pré-venda a gente praticamente não teve anúncio de ninguém, né? Sendo de quem seriam. Não, a gente abriu esse lote de ingressos. Esse lote de ingressos ele foi esgotado e eram ingressos promocionais, lógico, mas a gente não tinha confirmado o Mineirão. Claro que a gente, obviamente, se esforçaria para fazer lá, mas a gente não tinha confirmado ainda, você não tinha um contrato assinado do Mineirão ainda, você não tinha nenhuma atração ainda. O que você tinha era o trabalho que você tinha feito. Sim. E praticamente 1.000 pessoas, que foi a quantidade que a gente abriu, em 6, 7 dias esgotaram esse lote. Então, assim, eu acho que realmente foi um projeto muito bem aceito. Assim. O produto ajudou muito na venda, tá, Fábio? Sim, que bom. Fico feliz por isso. A gente quer repetir o sucesso do ano passado, esse ano, de público. É porque o meu interesse, a minha visão assim, do negócio, a minha missão, é reunir as pessoas para que exista unidade em um dia de oração e adoração a Deus. E criar também uma experiência para quem está indo. Sim. Uma experiência audiovisual, uma experiência de um ambiente espiritual. A união dos ministros também, porque nós temos mais de 40 participações, quase 50 participações. Sim. Essas pessoas se encontram no camarim. Então eu vi o ano passado assim, pessoas orando, um colega orando pelo outro, que legal, né? Chorando, se abraçando, conversando, tirando foto, falando quanto tempo eu não te encontrava. Então o meu desejo foi criar uma experiência também para o público e para as pessoas que estavam participando, para os artistas, para os pastores, as pastoras, quem estava participando no evento. Então a gente tinha ali, obviamente, a pessoa tem um lugar reservado, que é um camarim para ela chegar, trocar de roupa, se arrumar. E a gente tinha um lugar em comum, você lembra disso, grande, que antecedia a entrada para o palco. A maioria não entrou nos seus camarins. Elas ficaram nesse espaço, ficaram só ali e conversando. Teve muitos cantores, pastores que ficaram 4, 5 horas no evento, 6 horas no evento, depois que teve a sua participação, ficou lá assistindo, participando dos outros. Então, esse era uma missão que eu tinha, que foi cumprida, e a gente quer repetir esse ano essa experiência para o público, essa experiência para quem for participar, que a pessoa realmente passe por uma transformação de vida, por passar um dia ou 14, 13 horas de um dia em oração, em louvor e adoração a Deus. Mas olha, voltando a falar desse assunto de estratégia digital e marketing, eu me coloco leigo do outro lado da mesa. Existem alguns mistérios que rondam o mundo digital, e se você puder, eu queria que você esclarecesse para a gente. Muitas vezes nós pegamos o telefone e falamos assim: olha aqui o anúncio de uma bicicleta, eu estava pensando nisso, e aparece lá uma bicicleta para comprar. Até onde que é verdade e que é mentira que o telefone escuta a nossa voz, escuta as nossas conversas e converge aquilo em anúncio? Então, oficialmente, até onde eu possa provar, isso é um mito urbano. Sim. A explicação técnica padrão é que, muito provavelmente, quando você falha em alguma coisa, em algum momento você dá uma pesquisada ou na rede social ou no Google, você não vai se lembrar que você fez aquela pesquisa porque você está com aquilo em interesse, e aí, de fato, o algoritmo começa a te entregar aquilo. E é exatamente o trabalho um dos trabalhos que eu faço. Assim, a pessoa faz uma pesquisa, por exemplo, no Instagram, a gente consegue associar aquele público àquela pesquisa às outras plataformas, e ela recebe anúncios em plataformas que ela não pesquisou. Então, o cara pesquisa no Google, recebe no Instagram, no TikTok, no Twitter, etc. E vice-versa, tá? Mas, assim, existe tecnologia para fazer isso. Ou seja, existe tecnologia desenvolvida
para que você falando alguma coisa, o seu dispositivo audiovisual capte, o algoritmo entenda o que você está falando e ele comece a te entregar anúncio. Se isso é feito, eu não posso provar e eu não sei, mas existe a tecnologia e até onde eu saiba, ela ainda não é utilizada para isso. Mas que é esquisito É esquisito. Você passa por isso também? Você que está do outro lado da mesa? Passo sim, mas eu tendo a tentar pensar em quando que eu fiz aquela pesquisa, se eu pesquisei alguma coisa associada, se alguma das coisas que eu comprei nos últimos meses pode ter alguma associação com aquilo. Por exemplo, você compra um tênis de corrida, você pode receber anúncios de meias de alta performance para corredores. Ou seja, você não estava pesquisando meia, mas é natural que quando você compra, sei lá, uma raquete de ping-pong, você tem que comprar as bolinhas. Então, por mais que você não tenha pesquisado por elas, quando você comenta com a sua esposa, nossa, amor, comprei a raquete, mas esqueci de comprar as bolinhas, e depois elas aparecem, é porque era uma conclusão lógica era uma consequência lógica da sua compra e do seu hábito de consumo. Então, passo sim por isso, mas eu fico tentando sempre me lembrar do que eu fiz para chegar naquilo. É interessante. Olha, é interessante isso aí, e você me faz pensar nos anúncios das mídias tradicionais. Então, tinha um lugar, certa vez, eu acredito que a Bíblia fala que não tem nada novo. Sim. Né? Que não tem nada novo, tudo já existiu de alguma maneira. Mas isso aí nos encanta e nos deixa com medo também, essas questões de aparecer coisas, anúncios no nosso telefone que a gente acha que a gente não divulgou. Então, você está falando aí faz todo sentido, que o algoritmo ali ele deduz mais ou menos o que você quer. Então, certa vez eu fui num parque e o pessoal dava pipoca quando você chegava um pouquinho assim pra gente. Falta uma pipoca, acabou de sair, você comia assim, e o cara não oferecia pipoca para você comprar. E eu questionei uma vez para quem morava ali naquela região, falei, por que eles dão essa pipoca pra gente aqui? Falei assim, porque lá em cima eles vendem refrigerante e água, você vai ficar com sede. Nossa, é isso mesmo. Então, por isso. É venda associada. É venda associada. Então, eu falei, cara, é verdade. O milho é barato, ele gera sede. Milho é barato. Gera sede, uma pipoca quentinha, não tem horário ninguém pra você comer recusar, isso, ninguém vai recusar, o cara não está te cobrando nada, não está vendendo pipoca ali, te oferecendo pipoca, mas depois obrigatoriamente você vai ter que comprar uma água, um refrigerante, vai te dar muita vontade, muita sede. Então verdade. O cara me explicou isso aí. Então a gente colocando para essa mídia de internet, a gente vê isso aí acontecendo também, né? A internet viu, igual você deu um exemplo, você comprou uma raquete de ping-pong, falou, esse cara vai precisar de bolinha. Mas na publicidade nada é novo mesmo. Assim, a gente tem esses gurus digitais que eles falam que tudo é novo, tudo é novidade. Até uns 2, 3 anos atrás, principalmente na época da pandemia, se falava muito sobre os lançamentos digitais como se fosse uma hiper novidade. Sim. Produtos são lançados no Brasil desde antes de existir televisão. E as técnicas de lançamento elas sempre foram muito parecidas. O que as pessoas tentaram fazer na internet? Criar fórmulas, né, para que elas fossem seguidas, essas fórmulas à risca, como se todo produto pudesse ser vendido da mesma forma. Então, algumas pessoas vão ter bom resultado, normal, outras vão ter mau resultado, mais normal ainda. Essas que têm bom resultado divulgam o próprio resultado e aí a fórmula continua se vendendo. Mas, assim, produtos são lançados desde sempre. O que mudou foram os meios pelos quais as pessoas vendem essas coisas. Eu vou te dar um exemplo. O próprio Ore Comigo. Por que o digital... Na verdade, vou fazer uma pergunta para você, assim. Você concorda que 70%, 80% do público que a gente tinha lá eram pessoas de 30 anos ou menos? Sim. Se a gente somar os jovens que foram em grupos e as crianças, por exemplo, que foram acompanhadas pelos pais. Você concorda que essas pessoas assistem televisão tradicional, elas veem novela à noite? Não veem. Então não adianta fazer um anúncio no intervalo da novela. Você concorda que boa parte das nossas atrações musicais que também foram pensadas para o público jovem? Sim. Então, se a gente vai vender um ingresso focado numa atração para o público jovem, que o público jovem que vai consumir, a gente quer realmente criar, porque você me falou isso na época, assim, que você queria também com o evento criar um espaço, um lugar, um local onde o jovem pudesse ir, pudesse se divertir com os amigos dele, que ele pudesse ter um lazer de qualidade, que o pai pudesse estar despreocupado. Então, você tem que anunciar onde esse jovem está. Então, assim, o que mudou nos lançamentos, e aí só estou usando o Ore Comigo como exemplo, é onde as pessoas estão, é o que elas estão assistindo. Se há 10 anos atrás o seu restaurante sair na capa
do caderno de gastronomia de um grande jornal de grande circulação lotava o restaurante, hoje em dia acontece a mesma coisa, só que se você for destaque num blogueiro de restaurante que tem 3 milhões de seguidores. Blogueiro assim, o cara pode ser youtuber, o cara Sim. pode ser influencer no Instagram, mas assim, o cara tem lá 3 milhões de inscritos, ou seguidores, ou etc. Ele coloca você em destaque, seu restaurante enche da mesma forma. E por que isso? Porque as pessoas que liam o jornal agora seguem esse influencer. Então, tudo foi adaptado, nada foi inventado. As pessoas não mudaram completamente o modo de viver por causa do advento do digital. Elas se adaptaram à tecnologia e algumas coisas ficaram obsoletas, é só isso. E outra coisa também, todo mundo fala que a televisão vai morrer, que vai acabar, ela só vai se transformar. O que a gente está fazendo aqui, Fábio, é televisão. Sim. E se tiver alguém nos escutando só em áudio, é rádio também. O pessoal falou que o rádio ia acabar, o rádio não acabou. O rádio ele existe pela internet, existe pelo rádio tradicional, você escuta no carro, muitas emissoras gravam a programação por causa do audiovisual, ele só se transformou e se adaptou. Então, acho que tudo isso vai convergir para uma mídia adaptada, sabe? Assim, eu não acho realmente que vá eu não acho que acaba uma coisa e começa a outra. Você entende? Principalmente em publicidade, em marketing, etc. Sim. Olha, fantástico o que você está dizendo, e você me faz lembrar também que na época da pandemia explodiu a questão dos cursos. Sim. Né? Foi muito curso que foi lançado e muitas pessoas ficaram milionárias assim, vendendo curso que gravou praticamente dentro de casa ali ou num estúdio pequeno e tudo mais. E falando dessa coisa que não tem nada novo, me fez lembrar, cara, há muitos anos atrás, ou nem tantos anos assim, mas pelo menos uns 25 anos, 30 anos, tinha uma revistinha que ficava no correio de curso técnico. Uhum. Então você abria aquilo ali, tinha curso de como arrumar geladeira, como arrumar máquina de lavar roupa, como lavar roupa. E você escrevia uma carta, colocava os selos dentro, mandava para aquele endereço, para aquela caixa postal, e eles retornavam para você com a apostila de curso, você fazia o curso sozinho. Era praticamente uma internet. É a mesma coisa. Né? Praticamente uma internet. Mudou a forma de entrega só. Mudou a forma de entrega, exatamente, porque hoje a questão dos cursos, você digita ali qualquer coisa que você quiser, você quer aprender a arrumar celular e aquilo chega para você. Né? Ô Alexandre, olha só, dentro de tudo isso que você está me dizendo, isso aí transformou a sua vida profissional, claro. Porque hoje você é um estrategista digital, um profissional da área. Dentro das agências de comunicação, você fala que não tem realmente, falamos aqui que não tem nada novo. Sim. Né? Tudo já existiu de alguma forma e foi adaptado. Foi adaptado, exato. Mas a gente ouviu dizer, e talvez isso pode ser um mito também, você pode nos falar, que muitas agências de comunicação, elas fecharam as portas, elas encerraram as atividades porque elas não se adaptaram ao digital. Você acha que as agências de estratégia digital, elas de alguma forma substituíram as agências de comunicação? Sim e não. Eu vou tentar ser preciso até por respeito aos meus colegas. Claro. Assim. Sempre que surge alguma coisa nova, nem que seja um meio novo de se fazer a mesma coisa, dificilmente, Fábio, o líder do segmento anterior, do mercado anterior, consegue se adaptar. Vou te dar um exemplo bobo, assim. A Blockbuster quebrou depois que surgiu a Netflix. Sim. Ela teve a oportunidade de comprar a Netflix, não comprou. O pessoal da Netflix foi lá pedir aporte para eles serem sócios. Não comprou e eles fecharam. Por que isso? Porque é muito difícil você virar para alguém que faz algo muito bem feito, com muito sucesso há 30 anos, falar, amigão, eu que não tenho o resultado que você tem, estou sugerindo a você que a partir do ano que vem você faça diferente. Por que esse cara vai fazer isso? A tendência é que ele continue insistindo no que ele faz durante 1, 2, 3, 4, 5 anos, até que ele perceba que aquilo realmente não dá mais o mesmo resultado. E é natural que isso aconteça. Só que quando ele percebe, já tem alguém daquele novo mercado que é referência. Outra coisa também, que é muito relevante, demora muito tempo para que você seja realmente um grande especialista em alguma área. Então, esses profissionais que eles eram referência nesse segmento antigo da publicidade, por exemplo, o melhor redator publicitário do Brasil era redator há 30 anos. O melhor
profissional de planejamento, planner, como a gente chama, 15, 20 anos de experiência. É o necessário para que você seja referência naquilo. É muito difícil que você abandone essa área ou que você reduza essa área enquanto ela ainda tem alguma demanda, e a área não digital tem demanda até hoje, tá? Para você aprender alguma coisa totalmente nova. É natural que os novos profissionais é que vão fazendo isso. E assim, as grandes agências do Brasil, Fábio, pré-digital, elas não fecharam, não, as maiores. Elas só reduziram. O pessoal que tinha um espaço de 3 andares no Rio, 3 em São Paulo, 2 aqui em Minas, agora tem um andar em São Paulo e uma equipe remota ou semipresencial espalhada por alguns coworks no Brasil. Então, sei lá, uma empresa que tinha 3 mil funcionários agora tem 400, 500, 600, está longe de fechar. Mas a expertise do digital é de quem surgiu já nesse meio. E é natural que seja assim. Se caso aconteça alguma outra revolução que eu não esteja preparado, muito provavelmente a referência nessa revolução não vou ser eu, vão ser as pessoas que estão se formando agora, vão ser os meus estagiários que vão ter mais gás para aprender isso. Eu vou insistir no que eu estou fazendo durante um tempo, é natural que seja assim. Mas essa é uma visão, assim. E outra coisa, o não digital ele é extremamente importante até hoje. Que bom que a gente tem excelentes profissionais no Brasil que ainda são focados nisso e que fazem um ótimo trabalho. A publicidade brasileira é uma das 3 melhores do mundo, com certeza, uma das mais premiadas. Então, tem espaço para todo mundo. Não, fantástico. Olha, eu te citei uma frase aqui no início da nossa conversa também, que era assim: quem não está no digital não existe. E você falou de sapato, eu me lembro de uma pessoa de mais idade procurando sapataria para consertar um sapato no Google. Sim. Né? Então, naquele dia eu pensei, realmente, quem não tiver aí no Google não vai servir essa pessoa. Perfeito. Né? Porque ela não é um menino e está procurando esse serviço na internet, que é um serviço antigo. Sim. Não é um serviço novo. Agora, o pequeno empresário, você concorda comigo que nem todo microempresário vai ter condições de contratar uma empresa, no nível da sua, uma empresa grande. Concordo. Para o seu negócio. E, ao mesmo tempo, a gente sabe que é importante a pessoa estar no digital. Sim. O que um pequeno empresário pode fazer? O que é possível ele fazer para que ele exista dentro das suas condições? Vamos lá. Primeiro comentar o que você disse, a frase que não está no digital não existe. Isso era um exagero até a pandemia. Na pandemia, com as pessoas impedidas de sair de casa e a única forma que elas tinham de se relacionar com as empresas e os negócios era a internet, literalmente, quem não estava na internet não existia. Literalmente. Se você não conseguia achar alguém no Google ou no Instagram ou nas redes sociais, essa empresa ela não tinha como fazer absolutamente nenhuma venda. Então, ela de fato não existia. Agora, o empresário, vamos lá. Às vezes eu converso com pequenos empresários, eles me procuram por algum motivo, enfim, e eles dizem que não tem departamento de marketing, e eu sempre os corrijo. Quando você é empresário, Fábio, você não tem equipe especialista, não é que você não tem os departamentos, todos eles são você. Quem que é o departamento jurídico de uma empresa que não tem um advogado? O dono. Quem que é o departamento financeiro? O dono. Quem que é o marketing? O dono. Então, o que esse cara tem que fazer? Ele tem que se qualificar, para que ele consiga fazer sozinho o melhor trabalho possível até que a empresa dele consiga pagar alguém qualificado para aquilo. Os empresários eles tendem, nesse começo, a terceirizar a responsabilidade do marketing, que é uma das áreas mais importantes da empresa, porque é ele que vai abastecer os canais de venda. A empresa que não vende não existe, isso é verdade, a empresa que não vende fecha. Ele tende a terceirizar isso para alguém muito pouco experiente. E por que eu falo muito pouco experiente? Porque alguém muito barato. Ninguém muito experiente nesse mercado é muito barato. Qual que é a função do estrategista digital? É colocar dinheiro no bolso de alguém. Tem alguma coisa que o empresário mais queira, assim, tem algum fornecedor mais valioso do que o que coloca dinheiro na operação dele? Não tem. Então, alguém que faça isso com muita eficiência não pode ser barato. Então, a minha sugestão para o pequeno empresário é: gaste 2, 3 meses da sua vida, aprenda o básico sobre o digital e faça você mesmo. Estuda lá 1 horinha por semana, entendeu? Não é difícil, o conteúdo está na internet. Muitas pessoas explicam sobre isso. Começa produzindo conteúdo. Primeiro faz, assim, depois vê se ficou bom
e melhora. O pequeno empresário ele também tem a mania de querer que esteja tudo perfeito para que ele comece. Aí dá 6, 7, 8 meses ele não fez nada ainda. Então começa a produzir os próprios vídeos, começa a postar no Instagram, que é uma ferramenta gratuita. Quando eu falo vídeo, não é sem querer. O Reels é a única ferramenta do Instagram hoje que entrega conteúdo seu para pessoas que não te seguem. Então, uma empresa que está começando deve ter poucos seguidores. Então, para você chegar num público que não é o seu público de origem, você precisa fazer uso da ferramenta Reels, que ela entrega o seu conteúdo, parte para quem te segue, parte para pessoas que consomem vídeos parecidos com o seu. Depois, você conseguindo crescer essa base, invista nos stories, porque você aquece essa base, faz as pessoas que em algum momento te seguirem continuem tendo acesso à sua comunicação. Algumas coisas de graça, por exemplo, entra no Google Maps, faz o cadastro, mostra para o Google Maps se a sua empresa existe, para o cara que passa na porta do seu comércio todo dia, saber que você está lá, se ele estiver usando a ferramenta, porque ela é integrada com o Waze também, então qualquer um dos dois. Cria uma conta no Google Meu Negócio, para que se alguém pesquisar, mesmo que você não tenha um site, se alguém jogar a sua empresa no Google, ela apareça no Google Meu Negócio. Peça para os seus clientes, poucos que sejam, porque você está começando, avaliarem a sua empresa, para que outros clientes vejam as avaliações e isso ajude eles na tomada de decisão. A gente sabe que a principal propaganda é o boca a boca. As avaliações no Google são boca a boca virtual. São pessoas que você não conhece dizendo se aquela empresa é boa ou não, sendo que o empresário não pode deletar aquelas avaliações. Então, se ele tem 50 avaliações e 48 são positivas, de fato, é uma empresa que entrega o que promete. Então, assim, tudo isso que eu disse são ferramentas gratuitas. Se a pessoa, se o empresário, ele quiser alcançar um número maior de pessoas e se a receita dele já permitir, sugiro que ele estude alguma coisa de tráfego pago. Claro que ele não vai se tornar um especialista do dia para a noite, mas e que ele faça investimentos pontuais como teste. Anuncia alguma coisa, vê se vende, pega outro produto, anuncia, vê se vende. Porque esse profissional, Fábio, que vai cobrar um valor irrisório ou muito baixo, que ele possa pagar no início, também é uma pessoa que está estudando há 2, 3 meses, 5 meses. Então, assim, é melhor que ele faça, para que ele aprenda, para que até num segundo momento, quando a empresa puder contratar alguém qualificado, ele possa ter troca com esse profissional. Ele já entenda alguma coisa do assunto, até para ele avaliar se o profissional é bom ou não. Você entende? Entendo, perfeitamente. E se ele pudesse contratar só um profissional, ou o primeiro profissional dessa área, quem que ele devia procurar no mercado? Porque isso tudo é muito novo. Né? Tudo é muito novo. Quem que esse empresário deveria procurar? É um estrategista digital? É um videomaker? Quem que é a pessoa, a primeira que ele deve ter? Sendo eu um estrategista digital, eu tendo a te responder que é o estrategista digital, né? Eu acho que tudo que você não planeja, você não controla. Então, se você não planejou, fez alguma ação e ela te trouxe bom resultado, foi sorte. Sim. Então, você tem que planejar, você tem que ter as etapas, o que você vai fazer, como você vai fazer, qual resultado você pretende alcançar, para você ir passo a passo, conseguindo mensurar se aquilo está sendo alcançado ou não, porque caso você faça tudo de uma vez, você vai descobrir se deu certo ou errado no final. Se você tem micrometas em cada etapa, você vai conseguindo ver se você está alcançando ou não aquelas metas, para que você consiga ajustar o caminho e seguir. Então, planejar antes de fazer é muito mais barato do que fazer. Então, eu sugiro que a pessoa contrate primeiro um estrategista. Se a pessoa não puder contratar um estrategista, eu sugiro que ela faça tudo sozinha, como eu sugeri, e ela na outra pergunta, e que ela contrate um gestor de tráfego, porque o tráfego pago de todas essas áreas é a área mais difícil da pessoa aprender sozinha. Então, não é que seja o primeiro cara que aquela pessoa deve contratar, mas é mais fácil que ela adquira o resto do conhecimento. Sim. Então, é onde ela tem a maior chance de errar. Mas, mesmo assim, quando for contratar um gestor de tráfego, peça para o seu gestor, falando com o nosso público, para saber quais resultados ele teve, quem ele já atendeu, qual era o retorno que esses clientes tinham com o investimento. Né? Assim, você já atendeu que segmentos? Esse. Tá bom. Quanto é que você gastava? Quanto é que seu cliente gastava em tráfego? Quanto que ele vendeu? Pede alguns relatórios de venda desses clientes. Obviamente, se o gestor ele for ético, ele vai tirar alguns números, vai tirar o nome do cliente, mas ele pode te apresentar relatórios de proporcionalidade, de ganho. Então, é isso. O que eu sugiro é isso. Não, perfeitamente. Olha, nós falamos muito de coisas
técnicas, Sim. né, dentro dessa área de empresários mesmo que precisam desse mundo digital, de estar nesse mundo digital, mas como que isso hoje está muito diretamente ligado à nossa vida social. Perfeito. Também, tanto que chama redes sociais. Perfeito. Né? Porque você conhece um amigo, uma amiga, você foi numa rodinha, num jantar, você ficou conhecendo alguém, te apresentou, ó, o Alexandre Durão. A pessoa vai no banheiro, daí a pouco você já entra no Instagram. Sim. É para ver o Instagram dela. E se o Instagram for aberto, você faz uma pesquisa rápida ali na vida da pessoa. Sabe tudo a vida da pessoa. Né? Quantos conflitos existem também sobre os casais. Eu fiz um podcast recentemente com a minha esposa, a gente estava falando sobre comparações, né, entre os casais. Quantos casais, às vezes, mostram um pouco, olha aqui, fulana está viajando com o marido, você não me leva... Ou ela pode até não falar, mas ali, entre linhas, você não me leva, né, para viajar. É. Como essa vida social, ela está muito ligada às redes sociais também. Até que ponto você acha que isso aí influenciou na sociedade, Alexandre? As redes sociais? Tudo. Eu acho que a forma como as pessoas se relacionam é diferente. Hoje em dia as pessoas até se estranham quem não tem, né? Então, eu não poderia não ter. Assim, existem algumas coisas, algumas funções que você ocupa que você precisa necessariamente ter a rede social. Assim, eu até brinco com os clientes, assim, sei lá. Se você, 10 anos atrás, se você tinha um cartão de visita bonito, quando você ia numa reunião e você entregava para a pessoa, ninguém nunca vendeu nada por ter o cartão de visita. Mas não tê-lo causava estranhamento. Você chegava numa reunião sem um cartão, o cara não tem nenhum cartão, esquisito. Verdade. Aí, pouco tempo depois, era a mesma coisa com um site. Que essa empresa não tem um site? Que esquisito. Não que o site fizesse vender grande coisa, assim, podia ser um site institucional, contando a história da empresa, não precisava ser um site focado em venda. Hoje as redes sociais, elas fazem esse papel, assim. É muito estranho que uma empresa, ou uma figura pública, ou um profissional liberal que seja, não tenha uma rede social. E as pessoas, elas se encontram menos, né? Assim, as pessoas, elas se veem menos do que elas se viam ou do que elas gostariam de se ver. Então, também é uma forma delas se acompanharem, né? Assim, você saber e sentir presente na vida dos seus amigos através do que eles estão fazendo, e você não precisar ter grandes conversas, não precisa ligar para a pessoa e ficar 5, 10, 15 minutos conversando por telefone. Você comenta um story da pessoa em algum lugar e você sente que está próximo dessa pessoa. Então, eu acredito realmente que as relações humanas elas mudaram com a popularização das redes sociais. E assim, claro que eu estou falando, Fábio, da gente que mora no Brasil, mora em capital. Eu não estou dizendo que isso é um fenômeno global. Eu não estou dizendo que em Moçambique as pessoas têm o uso da rede social que a gente tem aqui, por exemplo. Estou dizendo que na nossa realidade, sim, e de todo mundo que está nos escutando, porque são pessoas que ouvem podcasts no Spotify ou no YouTube, mas enfim, são pessoas que também consomem a internet, essas relações, elas foram totalmente atualizadas. Sim. Desculpa eu complementar. Até no Ore Comigo, por exemplo, o Ore Comigo do ano passado, os nossos patrocinadores. Um patrocinador me ligou, pós Ore Comigo, comemorando o fato de que ele teve 400 marcações durante o evento. Ou seja, você sabe de que fornecedor eu estou falando, teve uma placa publicitária, fez uma ação com um dos artistas, onde tiravam fotos com a marca. Mais de 5 mil pessoas tiraram fotos com a marca dele, marcando o Ore Comigo, e 400 e tantas pessoas marcaram ele. Ele livre e espontânea vontade. Livre e espontânea vontade. E ganhou 2, 3 mil seguidores em 1 hora. Sim. Inclusive, não tem a ver com o que eu ia falar, mas ele era uma marca de produtos de farmácia e já estava no e-commerce da maior rede de farmácia aqui de Minas Gerais, e também esgotou os produtos em 2 dias. Então foi um grande sucesso a ação, inclusive, deixar aí o recado para quem quiser nos patrocinar esse ano. Com certeza. Uma ação comercial que deu muito certo. Mas voltando ao que eu estava te falando, ele não me ligou contente e comemorando muito que esgotaram as vendas na rede de farmácias. Ele me ligou comemorando efusivamente as 400 marcações e os 2 mil seguidores que ele ganhou em 2 horas. Fantástico. Então, a rede social, ela muda até a forma de você ver valor nas coisas.
Você entende? A popularidade digital é a nova popularidade. Sim. A pessoa ela se sente realmente importante se ela for relevante na internet. Sim. Só que qual que é o risco disso? E você sabe disso muito bem, tão bem quanto eu. É que nós somos seguidos por pessoas que pertencem à nossa bolha. Então, o algoritmo, e comercialmente isso é ótimo para o algoritmo e para a ferramenta, mas para as relações humanas nem tanto. O algoritmo ele tende a reafirmar opiniões que nós já temos, nos aproximando de pessoas que concordam com elas. Perfeito. Então, você tem alguns influencers, algumas pessoas que acham que majoritariamente a sociedade civil brasileira concorda com tudo que elas falam, apoia tudo que eles falam, que eles são muito queridos, e às vezes eles têm um choque de realidade. O cara vai no shopping, ninguém para falar com ele, ele fica frustrado. Sim. Ou ele chega numa rede, ele chega em outro lugar, por exemplo, esses reality shows que cada emissora tem o seu, que são pessoas famosas ou semifamosas ou subcelebridades, interagindo entre si ou interagindo entre si com desconhecidos. Cara, o choque de realidade, quando esses artistas chegam lá e veem que eles não são automaticamente amados pelas outras pessoas que estão lá dentro, ou que as pessoas não conhecem profundamente a carreira deles, ou que não sabem cantar uma música deles, ou que não seguem no TikTok, e também entender que o público aqui fora não vota massivamente pela continuidade deles lá dentro, porque não os conhece. Isso é uma frustração. Isso gera uma frustração, Fábio, absurda. Sim. Absurda. Eu li um conto uma vez, que era um conto real, sobre o nosso ex-presidente José Sarney, que ele estava com a popularidade baixa. Aí algum assessor chamou ele e falou assim: presidente, a gente tem que fazer um trabalho de marketing e tal, porque a popularidade do senhor está baixa. Ele falou: como que está baixa? Se todo lugar que eu chego, eu sou adorado, eu sou aplaudido, só me jogam para cima, todo mundo quer tirar foto comigo, todo mundo chega perto de mim, como que a minha popularidade está baixa? Então isso é exatamente uma projeção hoje do digital. É a mesma coisa. Então as relações humanas elas foram modificadas, é mais fácil você falar com as pessoas, é mais fácil você se sentir, apesar de sozinho, acompanhado, mas ela gera distorções. Sim. Perfeito. Isso aí já fica a dica também para quem está começando nas redes sociais. Muita gente fica famosa nas redes sociais, que ela tem que ter um sentido Perfeito. Disso aí, né? Não pode ser uma fama vazia, uma coisa, porque essas coisas são efêmeras também, né? Para que ela possa somar com a sociedade, para que isso possa fazer sentido na sua vida também. Cara, belíssima explanação você deu. E eu quero muito te agradecer, Alexandre, desse tempo que você tirou, que é tão precioso, eu sei, nos dias de hoje, para estar aqui com a gente. Pedir que Deus te abençoe e falar que eu estou muito feliz da sua empresa, de você, seu estrategista digital, por trás do Ore Comigo e fazer parte desse projeto. Muito obrigado, meu irmão. Eu que te agradeço, sabe? Estou muito feliz com o convite. Sabe que todo convite seu é uma ordem. É prioridade estar com você sempre. E fazer parte desse projeto é uma das coisas assim na minha vida que me deixaram mais feliz e mais honrado e orgulhoso. Então eu quero te agradecer a oportunidade de estar com você no passado, de estar com você esse ano de novo. E eu espero que a gente esteja junto em todos e, enfim, a gente consiga cumprir todos os anos o objetivo desse projeto, que é o projeto mais bonito que eu já participei. Amém, Alexandre. Eu fico muito feliz por isso. Olha, tá aí o relato do Alexandre. Fica aqui meu agradecimento para ele e toda a equipe. E o meu agradecimento por você também, que acompanhou a gente até agora aqui no Ore Comigo Cast. E eu te encontro, com a graça de Deus, no dia 22 de junho, um sábado, no estádio do Mineirão. Que Deus te abençoe. Ore Comigo Cast, toda sexta-feira, às 10 da manhã, no YouTube e nas redes do Ore Comigo. Jesus, nós amamos o Teu nome. Esse dia que você está aqui é um dia que vai ficar impresso do resto da vida.